E nesse âmbito achámos que seria interessante e importante também fazer este encontro de formadores. Este encontro de formadores tem um objetivo. Eu também, enquanto formador, fui e continuo a ser, senti no início muita dificuldade de como abordar uma turma, de como abordar o trabalho feito nas escolas. Isso não se aprende. Ou seja, não há uma formação, alguém que ensina, porque é um processo que depende muito do grupo que temos à frente e muito da nossa experiência. Mas essa angústia do início foi bastante marcante. E era bom ter, na altura, saber como é que nomes, vamos lá chamar sagrados, para dar peso, desenvolviam essas oficinas. Como é que esse trabalho pedagógico se desenvolvia? Na altura, tanto como formador, como só como espectador, fui a algumas formações, mas as formações baseavam-se muito no mostrar números, mostrar o número de filmes, mostrar o que se fez, mas o que me interessava verdadeiramente era o processo. Como é que determinado contexto deu origem àquele filme? Ou seja, aquele filme nasceu de que contexto? Isso interessava-me mais, porque quem já me conhece sabe que a minha formação é educativa. Portanto, eu sou professor na parte das artes, sou professor de educação visual, mas a minha parte é educativa. A parte técnica interessa-me, claro que ela é necessária, mas o que me interessava verdadeiramente é a parte educativa, o processo em si, de chegar a determinado produto. E essas formações nunca me satisfaziam verdadeiramente. E então, quando surgiu a oportunidade de construir este encontro, falei com o João Católico, que vai moderar, com o José Alberto, que também faz parte da equipa, e chegámos a esta ideia. Pegando no nome do próprio projeto, que é Frame, porque não pegar num frame, pegar não no filme em si, mas num frame do filme, e a partir daí desvendar todos os bastidores, todo o processo de trabalho. Como é que se chegou ali? Claro que cada um dos nomes que trouxemos cá irá falar só desse filme. Obviamente que no seu percurso há outros filmes, há outros processos, mas é de caso a caso que se constrói as experiências. Então, nós hoje temos cá o Fernando Saraiva, da Anibupa, com quem eu já tive a oportunidade até de trabalhar como professor, portanto, numa oficina para os miúdos em que eu era professor da turma e o Fernando estava comigo. A Graça Gomes, que eu agradeço ter também aceitado o nosso convite. Ao Adi, também, muito obrigado por estar aqui connosco. E à Carolina e à Inês, que este ano fizeram com o Ensinaria. Nós temos o Crianças Primeiro já há muitos anos. Desde 2015 que temos o Crianças Primeiro. O Crianças Primeiro é precisamente a construção de filmes de animação em contexto educativo com crianças do primeiro ciclo. Iniciou comigo, o João também já lá esteve, e agora tivemos a oportunidade com o financiamento, de voltar a reativar o Crianças Primeiro, e a Inês e a Carolina foram as nossas primeiras formadoras, e vão ter também aqui a oportunidade. A Leonor e a Emma estão neste momento, portanto, para o ano, preparem-se, estarão certamente aqui, se houver um segundo encontro, espero sinceramente que o haja, para partilhar também o processo de trabalho. Portanto, pedi ao João agora que coordenasse os trabalhos a partir de agora, e muito obrigado por estar aqui. Eu não gosto de falar sentado e não assim, acho que não vou falar muito bem.
Pronto. Quando o Paulo me falou para moderar isto, eu pensei, fiquei assim um bocado preocupado, como fico sempre, porque estão aqui as pessoas que eu admiro e admiro o trabalho e que aprendi com eles, alguns em workshops que partilhamos em conjunto e outros vendo os filmes, porque aquilo que o Paulo estava a dizer há bocado, nós aprendemos muito a ver filmes. E acho que esta parte, nós aprendemos a ver os filmes, vamos tirando as camadas dos filmes, mas depois às vezes é interessante o processo que deu aquele filme, aquilo que o Paulo estava a falar há bocado. Também gosto muito deste espaço, e eu vou explicar agora que estava ali a Elsa. Este espaço sempre foi o espaço onde o AB partilhou, o Fernando, a Marina que está ali, partilhamos aqui também muitas formações, como formandos, e este espaço também passou filmes, aqui também houve sessões de filmes na década de 70, penso eu, quando se formou o Cineclube de Espinho. Um dos fundadores do Cineclube de Espinho foi precisamente o Sr. António Gai, e o Hernani Barrosa, e o Reinaldo, eu não me lembro dos nomes todos, mas foram um coletivo grande. Depois, lá em cima onde está a exposição de 100 anos, era onde nós fazíamos a formação. Ou seja, no fundo, é formação, exibição, diálogo, conversa, amigos. Acho que é isso que se vai resumir um pouco esta conversa aqui, um bocadinho para o informal. Eu gosto que não seja assim muito formal. E o ABI, vamos começar ali às tantas por o ABI. Nós há bocado estávamos a discutir quem é que ia começar e eu pensei, o ABI é o que anda há mais tempo nisto aqui, não é? O senhor, quem não conhece a Casa Vilar, pode ser recebido pelo mágico comendador ABI, não é? Eu já tive essa oportunidade de conselho e o ABI, penso que começou a trabalhar com crianças. Há bocado o Fernando estava-me a recordar uma coisa que eu já me tinha esquecido, que era do arbusto, seria, não é? Andará aqui há 40 anos, já vi trabalhar com... trabalhar, nem é bem trabalhar, o que é que nós fazemos? Nós partilhamos experiências, discutimos processos, estimulamos. Qual é esta palavra mais... Qual é o trabalho de uma oficina? É oficinar. Eu não sou um grande teórico destas coisas, isso mais habitualmente a minha questão por aí, que são mais teóricas. A minha atividade é mais prática do que teorizar sobre as questões, até essas definições ali, para uma coisa como outra, é um bocado diferente. Mas se eu vou começar, então deixa-me tirar aqui esta história daqui. Eu acho que ela vai passar por aqui, espero que passe direito. Passa, não passa. Passou de forma um bocado esquisita. Não. Acho que é uma coisa que é de novo. Pode passar para ali, desformatou-me aqui o meu ecrã. Demorou a ficar. Está bem. Portanto, eu neste momento sou responsável pela parte das oficinas da Casa Museu de Vilar e pediram-me para falar sobre um filme, não é? Aliás, só antes disso, quanto tempo é que eu estou a trabalhar nisto? Comecei em 1985. Quanto agora, quanto é que isso é? Na altura trabalhava com os alunos do arbusto, trabalhávamos uma vez por semana
com cada turma, o Augusto era o ensino da primária, portanto, do primeiro ao quarto ano, e na altura não havia estas tecnologias modernaças, agora com os Dragon Frame e coisas parecidas. Na altura fazíamos em 16 milímetros. Trabalhar com 16 milímetros com crianças exige um grau de abstração e de confiança extraordinário, que hoje, felizmente, que já não temos que passar por isso. Então, o filme que eu vou passar hoje, que eu vos queria falar, é este. Chama-se Um Dia Muito Agitado, que foi feito no Externato de Senhora do Carmo, com a professora Isabel Fonseca, que é uma professora que eu costumo dizer, a minha professora maravilha. Ela e outros professores são, de facto, professores fantásticos, que é um prazer trabalhar com eles, porque eles, para além do trabalho de oficina, desenvolvem um trabalho complementar na escola, que eu acho que é verdadeiramente extraordinário, e é por isso que eu escolhi esta imagem para podermos trabalhar, porque esta já não é uma imagem do filme, já é uma imagem do pós-filme. Depois do filme ainda vamos chegar aqui. Portanto, fazer um bocado de percurso, como pediram, para chegar até aqui. Portanto, são alunos do 6º ano que fizeram esta história e começou tudo com uma conversa com a professora sobre o que queríamos fazer. E dessa conversa, nós tínhamos um tema, a oficina era financiada pela Câmara de Lousada, e eles tinham um tema na altura que era as alterações climáticas. Não é? Portanto, sobre esse tema, a professora, também, que é professora das partes visuais, e que ela própria gosta de bordar, numa zona que a Aparecida e a Lixa são zonas onde tradicionalmente os bordados têm uma grande força, uma presença do artesanato local, e então resolvemos fazer o filme recorrendo aos bordados. Portanto, e antes, a partir dessa decisão, ela resolveu pegar uns alunos e fazer uma oficina na Casa do Risco, na Lixa, que é uma associação de bordadeiras, não é? E que fazem workshops para os miúdos trabalharem no bordado. Portanto, foram essa primeira parte de motivação, que acho que é muito importante. E porquê que chegamos a esta técnica? Não foi assim que eu disse, ora, hoje vamos fazer bordado. Foi que tem uma razão para chegarmos lá. Não é? E, portanto, isto aqui já tem esta primeira fase. Está. Depois chegou a minha parte da oficina de cinema de animação. Mesmo assim, desculpem lá, mas aqui esqueci-me de pôr ali, mas tudo bem. Portanto, mesmo antes da minha oficina de cinema de animação, sobre o tema que nós tínhamos a trabalhar, das alterações climáticas, o professor de ciências desenvolveu esse tema com os alunos. Portanto, teve a trabalhar sobre esse tema, tiveram a falar e a pesquisar e a aprofundar esse tema. Portanto, quando eu cheguei para fazer a minha oficina, já tinha este background por trás, que é uma coisa que é raro ter numa escola, mas quando existe, é uma enorme mais-valia. E, portanto, para começarmos a nossa oficina, começo um bocadinho por falar da narrativa. Como é que nós construímos uma narrativa? As minhas oficinas, também é preciso dizer, são oficinas, neste caso, eram de 20 horas. Então, eu tinha 20 horas para fazer um filme. A primeira parte da oficina era uma visita à Casa dos Seus Vilares. Que é uma sessão importante para abrir a cabeça várias perspectivas sobre a história e sobre as técnicas e sobre as estéticas diversas relacionadas com a animação. Depois, quando começamos a parte de fazer um filme é comunicar. Comunicar é preciso ter alguma coisa a dizer. Daí a importância daquela parte prévia, não é? E mesmo dentro dessa situação toda, há que escolher um problema, não é? Uma narrativa tem sempre primeiro, segundo, terceiro ato. E o primeiro ato é há um problema, não há uma narrativa sem um conflito, não é? Se nós clarificarmos qual é esse conflito, qual é esse problema que os alunos querem falar,
dentro daquele tema enorme, fazer algo muito mais concreto. E muitas vezes eu peço aos alunos para eles falarem a poluição. Um tema super genérico. E isso quando a pessoa fala, vamos falar da poluição. Lá vem as casinhas, as fábricas com o fumo, a poluição dos rios, a chapa 7, não é? Mas se eu lhes perguntar, mas como é que a poluição se reflete na tua vida, nas tuas experiências próprias, não é? E as coisas mudam um bocadinho de registro, porque passam a ser as experiências próprias, de como é que eles viveram aquela questão, não é? E podemos arranjar ideias mais interessantes e, pelo menos, que lhes digam mais a eles e que eles possam sentir mais como próprios e ter uma motivação, que é um aspecto fundamental para se fazer um filme. Depois, geralmente falo um pouco da linguagem cinematográfica. Obviamente não vou fazer um curso superior de linguagem cinematográfica, não é? Mas falo em questões muito simples, como o que é que nós decidimos mostrar e o que decidimos não mostrar. E a importância que cada imagem pode ter. Se é um plano geral, se é um plano médio, se é um plano aproximado. E as características de cada um desses planos. O plano geral serve para definir o local onde nós estamos. Se é importante que na nossa história a pessoa diga este filme passa-se neste local, então vamos fazer um plano geral. Se não é importante esse local, então não vamos fazer um plano geral. E então, se temos uma ação a correr, a saltar, a lutar, a fazer qualquer coisa, temos que ter um plano em que esses personagens estejam praticamente a ocupar o ecrã todo, os planos inteiros, o conjunto, não é? Mas se as coisas forem mais psicológicas, o que vai na cabeça das pessoas, no diálogo, no que é que eles querem dizer, o que é que eles estão a sentir, nós temos que nos aproximar mais dos alunos. Portanto, no fundo, é só isso que eu lhes digo nesta primeira fase. É espaço, ação, psicologia, não é? E isso, numa primeira fase, é já uma diferença muito grande em relação ao tipo de desenhos que os miúdos costumam fazer. Pegam uma folha inteira e fazem um desenho ali no meio, não é? Certo? Portanto, se uma pessoa lhes começar a dar essas noções, eles já começam a pensar onde é que vão colocar a câmera, se é mais próximo, mais afastado, e isso vai dar mais força às imagens, à maneira como eles vão contar as suas histórias. Pronto. Depois fazemos um pequeno storyboard. Geralmente, o que eu costumo fazer é desenho no quadro o enquadramento do cinema, não é? E peço, o vosso filme começa como? Qual é a primeira imagem que vos vem à cabeça? Não é? O que é importante para o vosso filme? E é um local, não é um local, é não sei o quê. E começo a fazer fase plano a plano, discutir com eles o que é que vai acontecer na nossa história no passo a seguir. Tentando sempre que cada plano faça avançar a história. Se é mais do mesmo, não vale a pena, não é? Portanto, cada plano deve fazer avançar a nossa história. E é isso que eu tento fazer com os alunos, criando assim um storyboard. Primeiro, qual é o problema, não é? Como é que ele se manifesta, como é que ele se desenvolve, que é a segunda parte da história. E depois, no fim, qual é a mensagem que nós queremos transmitir sobre esse tema. Portanto, isso é a conclusão, é o que aprendemos no projeto, é a mensagem que queremos transmitir sobre aquele problema. Portanto, isso é importante que fique claro na nossa história também. Portanto, qual é o problema, como se desenvolve e o que é que nós temos a dizer sobre aquele problema. Depois, neste caso, fizemos os elementos para os personagens e para os cenários, que, como eu tinha falado, bordados. Nós usamos uns recortes em bordados, não é? Portanto, usamos tecidos que foram desenhados personagens nas peças como os recortes normais, só que em vez de serem papel, eram em tecido, e eles todos estavam a ser bordados não só pelos alunos, que tinham aprendido já alguma coisa dessa história, como levaram para casa para trabalhar com as mães, com as tias, com os avós. O que também me parece ser um assunto muito interessante, de envolver a comunidade no próprio projeto escolar. Não é? E isso eu acho que também foi um outro aspecto
que eu gostei particularmente deste. Nem raramente isto acontece, acho que foi a única vez que aconteceu eu ter a família envolvida, mas acho que é um aspecto relevante, porque todos acabam de se envolver de uma forma mais empenhada. Ok, depois filmamos o filme e eu gosto muito de usar o multiplano. O multiplano, no fundo, é uma mesa que tem um tampo de vidro, tem outro vidro a meio e eu uso o chão. Não é? Ou seja, em cada um destes planos eu posso jogar com a luz e colocar, eu muitas vezes digo que colocar a luz num set da animação, mais importante do que colocar as luzes é colocar as sombras, é criar contrastes entre o que está iluminado e o que não está iluminado, e o que está em sombra. Muitas vezes, é uma das situações que eu uso recorrentemente, para vos dar um exemplo de qual é a importância da luz, no meu multiplano ponho elementos brancos em cada um dos níveis, não é? Tanto no tanque, no meio ou no chão, e conforme a luz pode ficar tudo branco, ou pode ficar preto e branco. Pode ficar branco a parte de cima, preto do meio e branco do baixo, pode ficar o do meio iluminado, o de baixo a sombra, etc, etc. E há todas as combinações possíveis. E o mais curioso é que quando nós jogamos com a iluminação, com os contrastes de sombra e de luz, nós estamos a criar ambientes para os desenhos muito diferentes do que os alunos costumam obter. E não é só por serem diferentes, é porque são mais interessantes. E ao serem mais interessantes, os alunos ficam surpreendidos com os resultados que podem ter. E essa capacidade de nós surpreendermos os alunos é uma mais-valia para os sabermos motivar a trabalhar diferentemente. Não é? E por isso é que eu estou muito consciente que nas minhas oficinas eu não estou a formar profissionais. Não é? Formar profissionais são cursos de 2, 3, 5 anos, a nível superior, não é com miúdos, em 20 horas. Não é? Portanto, como nós não estamos a formar profissionais, não podemos ter a pretensão que os alunos sabem fazer tudo. E temos que os orientar muito bem e muito em cima deles. Não é? E sugerindo situações e deixando-os também desenvolver. Mas, sobretudo, não nos deixar fazer as neiras. Não é? Porque se os deixarmos fazer o que eles querem e como eles não têm experiência nenhuma, eles, obviamente, os resultados vão ser fraquinhos. E se forem resultados fraquinhos, eles ficam desmotivados com os resultados que têm. Enquanto que se uma pessoa exigir deles rigor e que eles percebam como é que se faz a animação, os resultados surpreendem-nos mais uma vez. E mais uma vez é uma motivação extra que eles podem ter quando os resultados da animação superam as expectativas que eles possam ter. Para isso temos de estar em cima deles. Eu lembro-me, por exemplo, tinha uma miúda uma vez, era do 4º, 5º ano, era dos mais pequeninos, e disse, olha, vamos mexer este objeto daqui um bocadinho só para a frente. Faz assim só um bocadinho, mexe só um bocadinho cada vez, tiramos uma fotografia por aqui. E ela, sim senhor, ok. E eu, não é assim, não, tens que ser com mais devagarinho, só um bocadinho. Ok, sim senhor. Pronto. E fiz assim 3 ou 4 vezes, eu disse, calma, espera aí, vamos cá ver. Um bocadinho só, um bocadinho, fiz ali um bocadinho para ela perceber. Hoje em dia, com as novas tecnologias, o Dragon Frame é fantástico para isso, mas eu não consegui ver o resultado, ela percebeu, não é? Mas se eu não dissesse nada, se eu deixasse fazer o que ela queria, o resultado ia ser desanimador para ela. Não é? E é por isso que uma pessoa tem que estar em cima deles, para perceber o que é que eles querem fazer e dar-lhes os meios de poderem chegar lá. Não é? Porque se uma pessoa não nos explicar como um personagem fica a andar, eles vão andar todos, sabe-se lá como, não é? E depois os resultados, eles ficam também desiludidos. Enquanto uma pessoa diz, o pé está no chão, fica no chão, só o outro é que anda. Ok. Quando o outro está no chão, podes levantar de trás.
Mas se não tivermos em cima dele, os resultados ficam diferentes, muito diferentes. E, mais uma vez, como não estamos a formar profissionais, não podemos esperar que eles saibam animar como profissionais, temos de ser nós a tentar perceber quais são as intenções deles e orientá-los muito orientadinhos para que eles consigam atingir os resultados que uma pessoa espera. Portanto, acabadas as filmagens, foi preciso gravar as vozes e o som. O professor de música aqui foi fantástico. Havia duas miúdas que tocavam piano e ele trabalhou com elas dois ou três trechos de música e houve um deles que ficou lindamente no filme. Mas foram as miúdas que tocaram depois a música que gravaram. Gravamos também as vozes, que é uma situação que a maior parte dos tempos os alunos adoram fazer, pois é a expressão oral. E aí também é importante uma pessoa fazer com que eles sejam mais naturais possível. Os textos não podem ser literários, têm que ser coloquiais. Não é? E quanto mais coloquiais, mais vão de encontro às suas vivências, às suas maneiras e às suas expressividades próprias, aos sotaques particulares de cada região, etc. Neste caso, nós tivemos um pequeno problema. É que eu gravei as vozes todas e foi a única vez que isso me aconteceu, mas eu perdi as vozes todas. Desapareceram as vozes todas. E agora o que é que eu faço? Problema. Segundo, Covid, fechou a escola. Foram todos para casa. Nem podia trabalhar com os alunos. Cada um dos alunos, com os seus telemóveis, gravaram as vozes das partes deles e enviaram os sons. Mas, já está aqui esta história toda. Eu, nas 20 horas, não tenho tempo para fazer a montagem com os alunos. Raramente, uma vez ou outra, sobretudo com alunos mais multimédia, mais do 12º ano, que às vezes é possível que sejam eles a fazer a montagem. Mas normalmente em 20 horas uma pessoa usa as gestoras de limite para fazer a parte criativa e a parte da montagem, geralmente sou eu que faço essa situação. Depois do filme estar pronto, o professor de inglês traduz todos os diálogos para inglês. Não é? E às vezes fazemos uma versão falada em inglês, ou em legendas, quando é falado é muito mais interessante. Outro dia, não é neste caso, mas tive um outro projeto, em que havia 2 ou 3 alunos que eram de Cabo Verde. Então fizemos uma versão em crioulo também. O professor de Ciências, neste caso, voltou a pegar no filme concluído e, a partir das imagens que eles fizeram, fez cartazes sobre os problemas das alterações climáticas, sobre o que eles tiveram a desenvolver. E até a professora de Matemática encontrou no filme, depois de feito, elementos para falar do seu programa de Matemática. Então, estou a ver aqui toda esta interdisciplinaridade. O projeto de animação, poder servir as várias disciplinas de uma escola. Eu acho que este é um exemplo extraordinário. Mas é importante que os outros professores tenham essa iniciativa, porque essa não é a minha iniciativa. Essa é a iniciativa da escola, que pode tirar partido destes elementos ou não. Tenho muitos professores, infelizmente não, mas há alguns professores que eu vou fazer o outro workshop com eles, e eu tenho que ir ali tratar uns assuntos, beber um cafezinho, e já põe-se embora e deixa-me sozinho com os alunos. Ora, neste caso, é impossível haver nenhuma articulação com a escola. Mas nos outros, se houver uma intenção dos professores, há muitas possibilidades de tirar partido destas coisas. Não é? E, inclusive, alguns dos professores pedem, eu geralmente faço uma vez por semana as sessões. Outras vezes também tenho a hipótese de fazer umas férias, fazer todos os dias, e mais concentrado, também dá resultados mais interessantes no ponto de vista, porque de um dia para o outro não se esquece do que estava a fazer, não é? Mas, neste caso, o professor até me pediu, vem só 15 em 15 dias.
dias, que é para eu, na semana seguinte, tenho esta iniciativa, tenho esta visão de poder abrir a escola para este tipo de projetos, os resultados depois são muito diferentes. No final do ano, a Câmara, no apoio dos professores, gosta de fazer uma apresentação pública, que convida os pais, as escolas, as famílias, os alunos, e apresenta aos filhos todos. E neste ano, por acaso, o Covid, isso teve que ser online. Cada um dos alunos gravou um textozinho com o seu telemóvel e enviou tudo para uma outra aluna que montou tudo, e a apresentação final teve essa apresentação própria dos alunos. Não é? E por fim, estava tudo pronto e com os elementos originais eu faço aquele quadro que está aqui no princípio, que vocês viram, não é? Que é um quadro de 70 por metro, encaixado com vidro, como uma exposição profissional. Ou seja, é uma outra maneira de valorizar o trabalho dos alunos, de reconhecer o trabalho deles e de o valorizar. Eu muitas vezes vou às escolas e quando tenho elementos criados pelos alunos, muitas vezes estão com pionetes metidos na parede. E eu gosto que nunca vi uma escola de ter quadros encaixados mesmo. E o facto dos quadros estarem encaixados dá-lhes uma dimensão. Ops, desculpa, não é? Foi demasiado. Isto foi a primeira exposição que nós fizemos a partir das oficinas. Neste caso foi no Centro Cultural Inteligente, no Mar de Canaveses. Na altura tínhamos 15 ou 16 quadros, hoje tem 45 quadros. Cada um destes quadros é relativo a um dos workshops que eu fiz. E, como podem ver, tem técnicas muito diferentes, tem estéticas muito diferentes. Cada caso é um caso. E eu, efetivamente, gosto de aceitar desafios, de fazer coisas diferentes, como foi neste caso, trabalhar com bordagens que nunca tínhamos trabalhado com bordagens na vida. Aliás, conhecia um filme feito com bordagens, que eram filmes iranianos, feitos em bordagens. Depois houve mais a Rastina, uma coisa em bordagens, mas sou também instantâneo, não filme canadiano. Conheço só 3 filmes, além deste, que foram feitos em bordagens. E pronto, senhor, I rest my case. Falavas aí de uma coisa interessante, que é nós não estamos a formar profissionais de cinema de animação, pois não estamos, mas estamos a criar no sentido crítico, estético. Sim, Um aluno que faz uma formação tua ou nossa, não vê um filme, o próximo filme que ele vai ver, seja de imagem animada, ou seja, de imagem real, ele vai ter um sentido crítico para cada imagem que não tinha antes. Não achas isso? Mas é justamente esse que é por o isso que nós interesse. trabalhamos. Como eu disse, não estamos a formar profissionais, mas estamos a pôr os miúdos do outro lado da câmara. A linguagem cinematográfica é uma linguagem que pode ser extremamente manipuladora das mensagens. E nós consumimos as mensagens audiovisuais diariamente aos magotes. E os miúdos têm esse consumo e não têm essa reflexão. E consciência. Não é? Não tem Não têm consciência disso, não é? E o facto de passarem para o lado de lá, e eu acho que eles começam a pensar nisso, não é que ficam peritos nessa história, não é? Mas começam a pensar nesses problemas, começam a pensar nas capacidades de manipulação das imagens, e é uma primeira reflexão que eles podem fazer sobre o assunto, uma primeira sensibilização para estas questões, para nos abrir os interesses sobre este mundo, não é? Mas sobretudo também para ficarem um bocadinho mais conscientes, ou menos inconscientes, sobre a capacidade de manipulação que têm as imagens audiovisuais. Não sei se querem colocar agora alguma questão ao vivo. Não? Sou eu?
passar para o Fernando. Ao Fernando, estás pronto? Eu vou levantar. Aliás, porque também tenho ali umas imagens Enquanto tu vais preparando, o Fernando. Como é que eu chego às imagens? Eu acho que é isso, não? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, sou Fernando Saraiva. Trabalho há 33 anos num estúdio que se chama Anilupa, pertencente à Associação de Bibliotecas do Porto. Para além de mim existem mais duas formadoras, também estão aqui presentes, a Iuri e a Carla. Portanto, a Anilupa é um estudo de cinema de animação que foi criado com o objetivo de envolver pessoas não profissionais na realização de filmes em técnica de cinema de animação. Trabalhamos com todas as idades, crianças, jovens e adultos, às vezes até interagindo e colocando, fazendo como neste caso lá havia a questão das comunidades, também há as experiências que nós fazemos intergeracionais, também é sempre muito rico. Relativamente, trabalhamos muito com grupos infantis em escolas, uma grande parte do nosso trabalho é em escolas do ensino básico. Também trabalhamos, também há essa possibilidade de vez em quando, e quando há essa possibilidade de trabalharmos com um segundo ciclo e ensino secundário. E às vezes também, quando há essa possibilidade, até com pessoas só como adultos, por exemplo, com origem em centros sociais e em projetos que são criados com o objetivo da participação dos adultos. Muito sucintamente, e para perceberem como é que nós trabalhamos anualmente, nós trabalhamos em vários programas, trabalhamos neste momento num programa municipal que é o Porto de Crianças, que nos dá a possibilidade de ir para as escolas do ensino básico, desenvolver durante um ano letivo um projeto de cinema de animação, e depois também temos muitas das vezes recorremos ao Instituto de Cinema do Audiovisual, onde nós não temos, enfim, turmas já inscritas que vêm, por exemplo, da Câmara, mas somos nós que escolhemos os parceiros para estarem nestas oficinas. Uma particularidade do nosso trabalho, e cada vez mais, o Adi falou que tem 20 horas para fazer um filme em cinema de animação. Nós, desde há muitos anos, nós temos 33 anos de existência, houve uma altura em que nós lutamos por uma coisa, que é a questão de fazermos que o cinema de animação, quando é feito na escola, que seja integrado numa lógica de coadjuvação curricular. E, portanto, tanto é que hoje em dia, nós, quando orientamos um filme, estamos praticamente um ano letivo a desenvolver esse filme. Quais são as vantagens? As vantagens é que, em determinados momentos, por exemplo, que se desenvolve uma temática, porque pode haver tema num filme ou não, ou até nós muitas das vezes trabalhamos até com 100 temas, quer dizer, às vezes até abrimos discussões e debates sobre as mais variadas coisas e depois o tema há de chegar. Às vezes há assim o grande stress do tema, não é? Que tema é que nós vamos ter? Pode ser uma coisa filosófica, podem ser pensamentos, podem ser coisas que até podem surgir por acaso. Nós temos algumas produções cinematográficas orientadas que surgiu de conversas que de repente, pá, isto é fantástico, e aí põem-se os alunos a discutir e a refletir e a pensar uns com os outros, porque isto é estar em sociedade. Portanto, a escola é estamos em sociedade, é para discutir, claro que aprendemos, claro que é necessário aprender a ler, a escrever, aprender matemática, mas também é um espaço onde vivemos em sociedade, não é? Em que temos que comunicar uns com os outros. De maneira que, portanto, a vantagem é que, quando há situações, imaginem uma situação em que surge lá está um problema, uma ideia que surge, e os alunos são convidados a pensar sobre esse assunto e até escrever sobre esse assunto, às vezes a vantagem de eles não escreverem no momento, mas terem tempo para escrever. Porque as pessoas, eu já apanhei muitas pessoas e nós, em que queixam-se muito do tempo. Não temos tempo para refletir. Então vamos refletir. E então nós próprios precisamos de tempo para refletir enquanto seres humanos. E então na arte, a arte não surge, muitas das vezes a arte, podemos ser geniais e ter uma ideia genial, mas às vezes precisamos de tempo para encontrar essa ideia.
E não só para incorporarmos e sentirmos essa ideia, de maneira que pode, às vezes, em algumas situações, ser bastante útil. Muitas das vezes é evidente que num contexto de debate, às vezes surgem situações em que elas são válidas, mas muitas das vezes a situação, ela, se for ainda aprofundada, ela vai ser diferente. Então essa coisa que se pensou é muito diferente o resultado, mas depois se aprofundar o resultado é outro. E daí que nós valorizamos muito. Porque fazer um filme, orientar um filme, como é que se parte para a orientação de um filme, não é? Portanto, há sempre esta comunicação, e como a Bia disse também, como é que nós chegamos às coisas, portanto, nós valorizamos muito, inicialmente, a discussão, a abertura de temas. Portanto, por um outro lado, esta questão do professor ser de 15 em 15 dias, numa semana, a implicação do professor num projeto, não quer dizer que o orientador mande tudo e chega à sala de aula e ele é que manda tudo. Não, nós queremos que o professor também incorpore o projeto. Ou seja, se houver alguma situação, seja de escrita, seja de planeamento visual, ou storyboard, de imagens, etc., o professor também pode dar continuidade a isso, ele faz parte do projeto. Por isso é que a legislação curricular. Portanto, da mesma maneira que uma disciplina de português, eles aprendem portanto, o português, não é? A aprender a construir frases e a construir textos. Portanto, num projeto desta natureza, de criação de raiz, um professor também pode continuar a desenvolver com os seus alunos e até corrigir textos, se for necessário. Portanto, aí é a integração. Portanto, não se perde, não existe esta perda de uma semana para a outra. Porque nós, como é que estruturamos um projeto? A parte preparatória, pensar, etc., estruturar o filme, a parte plástica que é fundamental, porque as artes visuais estão muito presentes no cinema de animação. Portanto, tudo isso nós fazemos em conjunto com os alunos. Quando nós filmamos, aí é um espaço de concentração, onde nós temos um estúdio, montamos um estúdio numa escola, e depois então os alunos fazem rotativamente, vão para as filmagens e podem estar lá uma hora a filmar, porque cada um tem os seus ritmos, não é? Então, o filme que eu vou apresentar e o processo de trabalho é um filme que se chama A Invisibilidade. É um filme que foi realizado por uma turma em Matosinhos, no agrupamento de escolas Irmãos Passos, uma turma do 4º ano de escolaridade. Uma coisa que fazemos sempre, antes de iniciar uma oficina, é falar com o professor, fazer de facto reuniões, uma reunião em que se pensa, se estrutura, qual é o papel do professor, o que é que implica um projeto desta natureza. Também para conhecer a pessoa, não é? É ao conversar que se percebe as pessoas e se percebe também o seu, o seu pensamento enquanto professor ou professora. Neste caso concreto, a invisibilidade, como é que ele surge? Qual era, digamos assim, o assunto que a professora aqui gostaria de abordar? Esta professora tinha, antes de se iniciar a oficina, já tinha desenvolvido com os seus alunos um conjunto de situações que têm a ver com o olhar do mundo em que nós vivemos. O que é isto do que estamos em sociedade, o que é isto do mundo, o que é isto, e passando para a turma esta reflexão sobre o mundo em que vivem. E quando eu entro já nessa discussão. Devo dizer que esta professora também faz na escola assembleias de turma, assembleias onde eles discutem estes temas e criam aqui dinâmicas muito interessantes na escola. Quando eu entro, são os alunos que me contam aquilo que estão a fazer. Não é o orientador, que neste caso não é o orientador a puxar pelos temas. Começamos ao contrário, ou seja, o que é que vocês já têm a propor, o que é que vocês até agora têm trabalhado para que nós possamos iniciar uma conversa. Então, neste caso da invisibilidade e dos assuntos, tínhamos, lá está, a questão de alterações climáticas, a questão questões que tinham a ver, por exemplo, com questões sociais da igualdade, racismo, tolerância. Havia uma questão também que tinham abordado sobre as questões do mundo, a questão do Holocausto, a questão da diferença, etc, etc. Portanto, e então nós começamos a discutir sobre esses assuntos e a partir de certa altura, para nós trabalharmos o argumento, temos um texto de base para o filme, então essas coisas começaram a ter de ser descritas.
Aliás, a escrita é um processo muito importante porque na oralidade há a expressão oral. Nós podemos estar aqui a falar sobre vários assuntos, mas depois o facto de passar para a escrita vai acentuar, vai cimentar cada vez mais essas ideias, porque depois cada aluno tem a oportunidade de eu disse isto, mas agora ao escrever ainda vou refletir melhor sobre esse assunto. Portanto, então isto começar um processo de escrita. Para quê? Para quem está a orientar, também depois pegar nisso, então ter ali uma série de documentos para depois então iniciar um processo de produção cinematográfica. Quando nós estávamos a falar sobre esses assuntos, que são assuntos sérios, alguns até bastante intensos, e tivemos conversas muito intensas e reflexões muito intensas, e tinha alunos que, independentemente da sua origem, do local onde viviam, tinham um pensamento muito estruturado e conseguiam argumentar. E a partir de certa altura começamos a sentir algo que é um pouco como neste momento aqui. Nós podemos estar a falar em alterações climáticas, o que está a passar em Gaza e não sei o quê. Portanto, mas, de facto, enquanto nós estamos aqui a falar, há este desconforto de coisas que estão a acontecer neste momento, da realidade. E esse desconforto, por acaso, sentiu-se nessas conversas, porque, na realidade, nós podemos estar aqui a falar de muitas situações, mas, ao mesmo tempo, quantas situações estão aqui a acontecer enquanto nós falamos, as imensas situações. E se tivéssemos aqui um aparelho ligado num sistema de inteligência artificial ligado às coisas que acontecem no mundo, e se tivéssemos aqui um painel, portanto, enquanto estava aqui a falar, íamos vendo os acontecimentos. Apareceu uma palavra muito interessante nessas conversas, foi a palavra invisibilidade. Quer dizer, nós, no fundo, não estamos a visualizar aquilo que está a acontecer neste momento. E esta palavra acabou por ser muito forte. E então, esta palavra também ajudou neste aspecto, ajudou muito a criar um filme onde a ideia central era a invisibilidade. Também vai ao encontro daquela ideia daqueles que não têm voz, que são invisíveis. Quer dizer, e depois o desconforto tinha a ver com, mas qual é o nosso papel nisto? Quer dizer, nós estamos aqui a conversar todos, o que é que nós podemos fazer de positivo em relação a estas coisas todas que nós nos apercebemos? Portanto, e então o modo foi a invisibilidade, como fazer um filme sobre invisibilidade, como comunicar com imagens esta ideia da invisibilidade, nós enquanto seres humanos, como é que podemos comunicar isso? Ora, a professora, nos processos iniciais de conversa, tinha-me falado, porque a escola tem temas anuais, tinha-me falado, eu gostava muito de fazer com os meus alunos também uma coisa que era a dança contemporânea. E até ela disse, olha, é de giro até, nós vamos fazer um filme, e depois, como eles no fim do ano vamos projetar o filme, também podia haver outras coisas para além do filme, uma dança contemporânea a partir dos temas que nós abordamos, mas numa outra linguagem. Não é? E quando ela me diz isso, então pensei, bom, então por que não? Vamos experimentar, fazer uma coisa, vamos estruturar o filme de uma maneira diferente. Nós precisamos estruturar o filme, precisamos de experimentar a maneira como vamos comunicar em imagens esta ideia de invisibilidade. Então vamos pegar na questão do movimento corporal. E então, os alunos, como também já tinham estado em situações de improvisação com o corpo, etc., então nós vamos fazer umas sessões experimentais em que vamos pegar no texto que vocês escreveram, vamos dividir o texto por temáticas e vamos fazer quadros com o corpo, quadros performativos, para nós descobrirmos como é que nós vamos poder contar este filme. Bom, então nós fizemos várias sessões, e então convidamos os alunos para fazer em grupo e fazerem propostas de trabalhos de movimento corporal. Eu posso dizer que o primeiro quadro tinha a ver com o despertar, demos títulos aos quadros, despertar, como é que nós podemos, o despertar da humanidade para estas questões. Foi o primeiro título. Segundo título, o Holocausto. Terceiro título, a questão das alterações climáticas. O último título, como nós vamos poder com o corpo exprimir a igualdade entre todos. As sessões foram filmadas, o que permitiu que depois nós pudéssemos ver na sala de aula todos esses quadros em imagem real, com os movimentos. E chegámos até à altura de também escolhermos frames
dos movimentos principais dessa experimentação portanto, com esses quadros. No fundo, tivemos a impressão de uma coisa, que estávamos a ver uma dança contemporânea. Nós, quando estamos a ver num palco pessoas a dançar e a fazer movimentos, elas estão caladas, é o corpo que fala. E, portanto, achamos isso muito interessante quando começamos a ver, eles a verem-se a eles, portanto, eles estavam a comunicar coisas, as suas emoções, através do movimento corporal. O que quer dizer que, se fizéssemos o filme baseado em movimentação corporal e estávamos a contar coisas emocionais com o corpo, em cinema de animação, como é que nós íamos fazer isso? E então, e aí o papel da orientadora é fundamental, e então a proposta foi, bom, então aí vamos fazer um filme em que a sensação é como se estivéssemos a ver um palco com pessoas a dançar, com atos performativos, e em vez de ser vocês a dançar, vamos fazer marionetas. E o facto de termos escolhido fotogramas, porque também permitiu, estamos a visualizar o percurso do filme, com os movimentos. Portanto, o objetivo era, vamos fazer marionetas e vamos reconstituir aqueles movimentos em marionetas, ou seja, já tinham os movimentos incorporados, que quando fossem a animar, e com os movimentos que se tinha escolhido, no fundo era transferir a sua experiência de movimento para a experiência animada dos próprios personagens. Mas temos um outro problema, é que nós, um filme é para ser visto pelo público, e construir um filme baseado em movimentos em que não tinha palavra, ia ser muito complicado transmitir o público, ver essas mensagens, tentar perceber o que é aquilo. Porque nós, quando estamos a ver uma dança contemporânea, nós temos que entrar naquilo, porque o corpo fala, está a transmitir coisas, emoções e a contar histórias, e não é fácil, às vezes, entrar naquilo. Portanto, nós tínhamos um problema. Como é que vamos resolver para que o público também se sinta confortável? Ora, num espetáculo, temos aquilo que se chama ciclorama, em que está por trás dos atores qualquer coisa a ser projetado, pode ser um cenário pintado, mas também podem ser imagens multimédia. E então, entramos num outro recurso, que foi, que eu peguei interessante, que é criar aqui um jogo entre o movimento e imagens que estavam a ser projetadas atrás das personagens. Ou seja, aquilo que as personagens estavam a dar simbolicamente, o facto de estar também a ser projetado por detrás, imagens que tinham a ver com os quadros, com os quadros em movimento, onde não tinha adereços nem nada, era movimento, que se expressava, que se comunicava aquilo que se queria dizer. Ajudava também, poderia ajudar o público a entrar nesse jogo, a entrar naquilo que se estava a contar. Por um outro lado, também foi necessário no filme recuperar alguns textos e construir um filme em que o filme começa com alguns textos lidos de forma muito resumida, criando uma ordem, e depois, quando começasse o filme, então o filme desenrolava sem a palavra, mas respeitando a ordem do texto que tinha sido dito inicialmente. Os quadros, aí sim houve uma planificação diferente. O storyboard, tinha-se fazer uma planificação, uma espécie de storyboard, em que cada um imaginou como seriam as imagens desses quadros atrás das personagens. E, portanto, nestes storyboards, não fizemos storyboards com quadradinhos retantos pequenos, mas cada um apresentou soluções para cada quadro, mas em folhas A4 grandes, porque o facto de desenhar em tamanho maior, a informação também é muito maior. Ou seja, essa imagem vai permitir que depois, ao fazer as imagens para esses ciclogramas, possamos ter informação, muita informação, para as coisas que têm que ser construídas. Eu vou tentar aqui algumas imagens que vão ajudar a perceber um bocadinho isto que eu estou a dizer. E então, vamos lá.
projetar a primeira imagem. Bom, esta foi a primeira imagem da experimentação com o corpo, onde nós damos um nome do despertar. Pretendia-se que neste despertar as pessoas as personagens começassem a despertar do chão e depois cada um começou a pensar como é que se movimentava no espaço. Este foi um fotograma que depois foi, lá está, um dos fotogramas que depois foi composto em storyboard, vamos ver, na planificação, e que fomos buscar os movimentos que nos interessavam depois para reconstituírem marionetas. Neste caso, aquela aluna sugeriu que ia com um carrinho de bebê, portanto, para simbolizar a sociedade, as pessoas a viverem umas com as outras. Ora, onde está a policinha? Já tens que virar para Sentas no teclado, não? Podes minimizar. Tens que ir outra vez à baixa. Não, mas podes selecionar todas. Ok. Pôr em full Este aqui já é o resultado de um dos movimentos que os alunos iam fazendo para despertar, porque eles iam despertando para simbolizar a humanidade. Essas personagens depois também não estavam vestidas, eram personagens neutras, para também mostrar esta questão da invisibilidade, da neutralidade humana. Homem e mulher não interessava aqui, não interessa o seu género, portanto, mas era a simbolização da humanidade. Depois, outra. E a custa do hábito já tem movimento. Pode minimizar. Na imagem 3, ora cá está, ao ver aquela personagem, cá está a personagem com um carrinho, certo? Em que as outras personagens, os movimentos que elas fazem, foram todas pensadas nos movimentos que eles viram naquela experimentação. A dada altura, estas personagens andavam neste território, neste palco, e lá está a tal questão do ciclorama que eu falava. Elas chegam no fim, nesta primeira fase do filme, chegam no fim, e então olhar para o planeta, isto lá está, é o tal estudo ciclorama. Porque é que elas olham para o planeta? Isto é o tal estudo de storyboard, e então veem isto já com ou seja, a humanidade olhar para si própria, para o sítio onde vive, tinha esta carga simbólica. E então, a partir daqui, estes atores, estes performers, digamos assim, que já têm esta carga simbólica, olham para o planeta e então veem aqueles elementos que, ao entrar para o planeta, têm ali umas coisas escritas, poluição, racismo, não sei o quê. São estas entidades que existem na sociedade e que faz com que muitas das vezes a sociedade não seja a melhor. Muitas das vezes, como há disse, muitas vezes a questão dos grandes planos, etc., isto foi conversado depois com os alunos, muitas das vezes havia a necessidade de fazer aqui um jogo de, às vezes estávamos a ver este palco e às vezes tínhamos necessidade de entrar no ciclorama para prestar atenção a determinados acontecimentos. E esse jogo às vezes existia. Ora ia sobre os cicloramas, em grande plano, ora voltava novamente ao palco. E então, é isto. E aqui, a seguir este plano, cá está aqui com a narrativa cinematográfica, então neste ciclorama vemos então uma aproximação do plano e a ciclorama. Podemos ver racismo, posição, pobreza, que são aqueles temas que eles tinham imaginado. Ora, a partir daqui, eu vou mostrar agora uma sequência, isto agora vai ser mais fluido, vou mostrar agora uma sequência quando entra para... Está aqui. Quando entra... Seleciona todas, Fernando. Depois seleciona todas e depois naquelas duas setas lá em cima. Posso-me ajudar aqui? Pode. Pronto. Então, o que é que nós vemos agora em termos de narrativa? Quando nós vemos
entramos no plano seguinte, em que vemos bombas e em que vemos depois a representação de uma criança que é confrontada com essa questão da guerra. E no Ciclorama, a reconstituição disto, depois a imagem, portanto, é esta, depois já trabalhada em animação de imagem. Há no filme, depois também, como buscar do olho, estas questões dos refugiados. Esta questão é, como diz o Nietzsche, isto é uma roda, não é, interminável, nós voltamos a voltar outra vez à mesma coisa e, portanto, depois desses planos todos, vemos então, regressa ao palco e onde nós vemos então aquilo que nós todos já sabemos, que é a questão das movimentações das pessoas para fugirem dos sítios. E então, passando agora para o outro, ok. Na parte das alterações climáticas, uma coisa que as crianças diziam muito, que era a questão dos peixes com os plásticos, e então eles ali estão a representar os peixes. Por um outro lado, em termos simbólicos, isto tem a ver com a humanidade a colocar-se no papel. Se nós fôssemos peixes, agora imaginem como seria sentirmos isso. Foi por uma questão do Holocausto. Imaginem vocês estarem numa situação destas. Portanto, ao mesmo tempo também esta carga simbólica tinha a ver com o que colocamos no lugar do outro. E então experimentaram coisas com plásticos. Houve alguém que teve a ideia de enfiar um plástico pela cabeça abaixo de um outro aluno. E então temos aqui a reconstituição desses movimentos, com a marioneta com plástico, então com o Ciclorama, que ele passava ao mesmo tempo, ele era animado, e então tínhamos esta informação, este paralelismo entre o movimento e o Ciclorama. Outra questão das alterações climáticas que o miúdo escreveu tinha a ver com a questão dos ursos. Os ursos hoje, com os gelos, eles são maltratados, não é? E esse miúdo até viu um urso muito magro, que já não tinha condições de viver no seu habitat, e o que é que eles tinham que comunicar? Aquele comunica a humanidade e aquele é o urso. E o urso olha para ele, não tem palavras, mas só olha. É como se pensasse, olhar para o homem e dizer o que fizeste, o que tu nos estás a fazer a nós. E então ele depois segue caminho. Vamos ver a reconstituição das marionetas, a mesma situação, lá está o gelo, e este paralelismo, estamos a ver dois patamares de informação, o de gelo, e então o urso olhar para ele. E então ele sai, e depois ainda continua a informação atrás, que tem a ver com esta questão das cheias, todos nós sabemos que não preciso de estar a falar sobre isso. Agora, por último, para terminar, umas imagens deles a fazerem portanto, a animação. Nós, quando estamos com os alunos a animar, isto é sempre um tempo de concentração. Portanto, nós negociamos com os professores que um determinado plano pode ter um X tempo para que quem está a animar esteja à vontade, tenha o seu tempo para animar. Portanto, então eles fazem esse trabalho, não é? A questão das animadas, a questão dos acordes. Aqui é com as suas marionetas, são marionetas muito simples, com arame e com folgadas, com coisas, com papel, e depois foram folgadas ainda com papel branco. Tudo isto manualmente. A questão das personagens, elas foram filmadas em chroma key, em papel verde, para que depois então fizéssemos aqueles efeitos de colocação dos cicloramas e do palco que foi feito com papel. Sempre que eles filmavam, aqui eles foram muito à vontade para animar, porque eles tinham consciência, tinham incorporado os movimentos. E muitas das vezes, antes de filmar, eles faziam primeiro antes de filmar, imagem a imagem, reproduziam novamente os movimentos de uma forma mais simplificada. E, portanto, tínhamos grupos, entre 1 a 2, não é? E cada um depois tinha as suas funções,
muito específicas para animar a sua personagem. Não foi difícil de fazer, porquê? Porque eles já tinham esses movimentos incorporados na cabeça. Portanto, e isso foi só dividir o movimento em várias partes. Portanto, e eles tinham toda a consciência, sabiam mesmo o que estavam a fazer. Isto é uma imagem que estás a fazer, portanto, aqueles recortes, que foi uma das técnicas, o recorte, a preparação dos materiais com materiais reciclados, cartão, etc. E depois a filmagem com aquelas tais entidades que entram no planeta, não sabemos quem são, mas o facto é que temos estes problemas no nosso mundo. E pronto. Para concluir, e desculpando o tempo, para concluir, este filme foi muito rico em termos de processo. Porquê? Porque é no fundo, e tem a ver com a frase que depois nós enviamos para aqui, que é com esta questão o cinema é muito rico porque ela lida com muitas linguagens e a utilização do movimento para encontrar o processo de filmagem final, nós recorremos ao movimento, às artes performativas. Portanto, essa liberdade de se poder jogar com estas questões artísticas, ela é possível num filme, estruturar um filme partindo de várias linguagens para chegar depois a um filme final em cinema, portanto, de animação. Ok? Pronto, é isso. Eu não vou mais. Não sei se querem fazer perguntas. Não tenho que fazer eu. Acho que me pagam para isso. Qual era o quinto, sexto ano? Quarto ano escolar. Quarto ano. Com técnicas, estratégias, bastante práticas. Ou seja, tipo alguma capacidade depende do pensamento, quer dizer, o abstrato aqui pode confundir um pouco o modo como chega lá. Agora, a forma que nós vemos o ambiente, seja na escola, seja na forma como se fala com os alunos, nós vamos trabalhando e experimentando, porque todo o processo inicial é um trabalho muito exploratório. O abstrato aqui, o que é que pode confundir? É como é que se chega lá. Só vivenciando, só sentindo é que se chega lá. E o facto deles simplesmente estarem a fazer movimentos é chegar lá por eles próprios, é eles sentirem, é sentir como se fossem essas personagens. Fazê-los sentir isso é uma coisa muito poderosa. Há quem diga que a arte nos molda, e de facto a arte molda-nos, de certa maneira. Portanto, aqui um pouco, uma coisa muito importante neste tipo de oficinas é que o processo de autoconhecimento. A arte é isso, é conhecermos a nós próprios. Tu não tens de fazer isto, mas descobre por ti próprio e descobre as coisas, e ao descobrir, encontrar, resolver estes problemas, é conhecer-se a si próprio. Portanto, nós esperamos nessas oficinas os alunos, para não sabermos os impactos que isto tem ao nível pessoal, mas eu acredito e acreditamos que estes processos também vai transformar de alguma maneira o indivíduo. Ele vai pensar nestas coisas e pensa também enquanto ser humano, que é independentemente da sua idade. Não é? Fernando, estavas a falar um pouco aquilo que falou também no ABI, como orientador, e pegando agora na tua parte, eu acho que nós mudamos. Não, ou pelo menos um aluno, quando passa por uma oficina destas, que estão aqui, mais uma vez vou repetir, que toma consciência de uma linguagem própria e alguma estética, não é? Sim, é uma liberdade de expressão também. Tem a ver com esta questão da liberdade de expressão e de não ter receio e medo de empregar linguagens, porque o cinema tem rico é isto, pelo menos é aquilo que sinto, não é? E irmos mais longe, quer dizer, mas não é mais longe, é pegarmos noutras linguagens e podemos misturá-las e poder encontrar situações, é isso. Isso é que é rico em termos de... É evidente que é um filme de cinema de animação, mas também sensibiliza para a arte contemporânea, para a arte de movimento, a dança. E pronto, quantas mais coisas que uma pessoa está a orientar no filme
e quem está a fazer um filme tiver referências, se for ver pinturas, exposições, espetáculos, teatro, dança, tudo isso vai enriquecer alguém que vai fazer um filme. Porque tem referências, tem coisas, não é? Esta professora, por acaso, faz com os seus alunos muito trabalho ao nível sobre os artistas plásticos. E eles veem coisas. Não é? E, portanto, todas estas referências ajudam a ir mais a fundo. Não é? Como também tens aqui narrativas de vida distintas, histórias de vida distintas, tu há bocado estavas a dizer tens da parte da poluição, da Auschwitz e por aí afora. Também acho que o facto de teres técnicas diferentes, acho que enriquece o trabalho, não é? Sim. Permite-te explorar coisas distintas. Sim. Sim, ou seja, como a Abby dizia, não temos a chaminha sempre a deitar o fumo, vamos para territórios mais simbólicos, digamos assim. E o desafio era esse, não está sempre a mesma representação. Portanto, o encontrar esta forma através do movimento é dizer como é que nós podemos comunicar estas ideias sem estarmos sempre a comunicar da mesma maneira. Portanto, é um bocadinho isso. Tá? Obrigado, Fernando. Não querem intervir, ninguém quer. Eu bem tento provocar, está complicado. Muito graça. Deixamos as meninas para o fim. Elas são as mais novinhas aqui. Eu não trouxe nada, só tenho um frango, não Ah. é? Mas a gente cá que eu ia alguma. Em representação do Cineclube de Viseu, que tem um projeto educativo há 24 anos, terá a fazer este ano 24 anos, e fazemos trabalho de cinema de animação com escolas para vários níveis de ensino, em diferentes contextos. Trabalhamos já com pré-escolar, princípio, secundário e depois também com um bocado como já se falou antes, ao público, aberto ao público, com parcerias com instituições, museus, bibliotecas, mas essencialmente trabalhamos em contexto escolar. O Cineclube de Viseu é uma associação que tem várias atividades, não é? O objetivo é a literacia em cinema e a projeção de filmes. Portanto, esta parte mais específica com as escolas e o cinema de animação no contexto escolar, principalmente com os mais jovens, como já aqui foi falado, tem inúmeras vantagens, portanto, neste aspecto de conciliar vários conhecimentos, várias mais-valias, portanto, é devidamente interdisciplinar, como já aqui se foi dito, não é? Todos nós já sabemos isso. E então, temos trabalhado de facto com escolas, até com diferentes moldes de intervenção, se calhar numa oficina mais isolada aqui, num determinado contexto, só para, se calhar, com professores se calhar mais resistentes, uma experiência nova, podemos fazer só uma oficina e cria-se ali abrir um bocado o bichinho da animação, criar um bichinho da animação. Mas uma das atividades que, de facto, eu gosto mais de trabalhar é os projetos de curtas-metragens em várias sessões em escola. O Cineclube de Viseu seria uma associação que tem várias atividades, mas não tem uma sede espaçosa. É basicamente um espaço de secretariado em que se
se faz a gestão das atividades. E nós temos necessariamente que ir às escolas, não temos um espaço próprio onde possamos trabalhar. E ao ir às escolas temos, lá está, esta questão de encontrar a escola, o sítio, temos as parcerias com algumas escolas, com alguns professores, e de vez em quando lá encontramos aquele professor, este ou aquele grupo dos professores maravilha, não é? Como a Bia de casa falou, às vezes encontra-se de facto pessoas e situações e contextos que são especiais. E é pena que seja só em alguns contextos, porque o ideal seria que esta oportunidade pudesse ser partilhada e participada por todos, não é? Porque, de certa forma, ficamos com a sensação de que aquele grupo de alunos, porque tem um professor que é extraordinário, está sempre privilegiado, durante o outro grupo que não tem um professor tão sensível e pronto. Mas é óbvio, nós temos que trabalhar com aquilo que temos nas mãos. E é um bocado isso. E temos também, portanto, as nossas atividades de fazer uma curta-metragem normalmente são um bocado nos moldes também como o ABI faz, ou se calhar que é temos uma limitação de tempo, 22, 24 horas no máximo, porque também depende muito da disponibilidade que existe por parte da escola e da nossa própria capacidade financeira para promover esta atividade na escola e, naturalmente, tem várias escolas que não podem. E eu trouxe esta imagem porque é um filme que fizemos este ano letivo que se chama 5 Reis de Gente e Alguns Bichos. E este filme foi, de facto, mais até do que o resultado do filme em si, mais até do que a técnica, foi aquilo que eu considero algo que nós ainda não temos conseguido fazer em contexto escolar, que é um trabalho que vai do início do ano letivo até ao fim, abrangendo todas as partes curriculares, né, que se conseguem articular com o professor, e o professor foi sempre um grande parceiro nosso, e foi a primeira vez que nós não tivemos constrangimentos nem de tempo, nem de orçamento, que para nós foi fabuloso. Portanto, acho que é um dos grandes problemas de trabalhar um bocado com paixão, né, por esta área. Já é o parente pobre do cinema, imaginemos então o cinema da animação em escolas, portanto, coisa ainda é mais complexa. E nós conseguimos efetivamente isso, se calhar, um bocado como uma financeira, né? Tens essa possibilidade, se calhar, de trabalhar, eu digo, isso é assim algo que não tenho conseguido fazer, é preciso ter os parceiros escolares para que isso aconteça e é preciso também ter os meios, né? Meios profissionais, pessoais e financeiros. E aconteceu um bocado este ano, porque este filme, O 5 Reis de Gente e Alguns Bichos, eu trouxe uma cábula, porque, na verdade, eu não fui propriamente a orientadora do projeto. O projeto teve uma série de profissionais envolvidos ao longo da sua duração e resultou também da sorte de nos termos candidatado a um projeto europeu, que é o Creative Learning Labs, que é do Goethe Institute, e conseguimos ter uma candidatura aprovada, portanto, um financiamento europeu, e que nos permitiu jogar ter uma manobra assim mais à vontade para poder fazer aquilo que eu acho que seria o ideal, né, em contexto escolar. E o que é que este projeto, esta candidatura e este projeto apoiava, portanto, estes Learning Labs em contextos educativos, em parceria com agentes culturais, tanto de educação formal como formal. Portanto, nós queríamos o objetivo era esta parceria entre escolas, agentes culturais, e foi assim que nós chegámos. E o que é que eles querem pretender também era a aprendizagem em meio escolar de profissões, do que é que são as diferentes profissões, isto sem falar, sem ter nada a ver com o cinema de animação. Ora, achámos que para este projeto poderíamos perfeitamente pôr o cinema de animação, visto que trabalhamos com tantas profissões tão diversas na área da cultura, mas não só. E portanto, este projeto
teve o envolvimento de muitas pessoas, para além de mim, teve dos meus colegas do Cinec de Viseu, que não puderam estar cá hoje, portanto, Rodrigo Francisco, que é a parte da produção do projeto, e a Carla Augusto, que foi a coordenadora do projeto, que estiveram na escola a apresentar o projeto. Tivemos também a profissão do produtor de cinema, que tivemos um produtor de cinema, que foi o Luís Costa, que foi à escola a falar sobre o que é ser um produtor, o que é ser um produtor de cinema, o que é que isso significa, e isso, claro, originou uma série de debates com os alunos. Tivemos uma argumentista, que foi a Maria de Assis, que na altura, curiosamente, também foi interessante, porque ela não estava em Portugal, estava a fazer um tratamento nos Estados Unidos, e as aulas dela foram por videoconferência, portanto, projetadas, mas com interação que conseguíamos pôr a turma a falar com ela. E mesmo na ausência, portanto, ela falou sobre o guião, o argumento, a escrita, tudo isso. Tivemos também, eu fui falar sobre o trabalho de realização e storyboard. Tivemos uma ilustradora que foi a pessoa responsável um pouco depois a parte mais gráfica e pelo processo de criação e experimentação gráfica que se lá chegar. E tivemos a banda sonora, a sonoplastia, que foi totalmente feita por eles, com instrumento, portanto, houve várias aulas de música e houve depois a gravação de vozes, mas houve mesmo uma composição musical feita em conjunto por eles, por um grupo musical de Viseu, neste caso é Andamento. E tivemos também o trabalho de designer e posterior, o que é que se faz depois de um filme, fazer um cartaz, promover, divulgar, temos um designer, exatamente, esta parte também. Portanto, ou seja, acho que isto já foi falado um pouco por todos, não é? E é um bocado esta parte mágica que eu acho que sim, que é conseguir conjugar todas estas partes e que fazem depois um trabalho. Para mim foi excelente porque não houve restrições de tempo na animação, portanto eu tive muito mais tempo, triplo do tempo que teria para estar a trabalhar os movimentos com calma, justamente para uma pessoa não sair lá e não ficar com aquela sensação, isto ficou tudo tão trapalhão, depois até gozam uns com os outros e não sei o quê. Houve também esta parte muito importante do trabalho de exploração gráfica com a artista plástica que esteve lá, porque foi também houve várias aulas por simplesmente experimentar aquarelas. Não havia um objetivo, era mesmo de trabalhar as diferentes fases até se chegar a um determinado resultado. Acho que é isto que eu tenho a dizer. Não sei se posso dizer muito mais, eu posso, sem dúvida, posso me estender um pouco mais sobre o processo, mas acho que esta é a parte, sem dúvida, que eu acho mais importante, e também é o seguinte, o filme em si é como se fosse o topo do iceberg do que é fazer, de facto, uma curta-metragem num contexto escolar. O filme em si, por vezes, nem é o que tem mais significado. É toda a parte que está nos bastidores e que nos permite chegar ao fim e ter um resultado. Nem sempre é aquilo que nós queremos. Neste caso, acho que sim, teve tempo, envolvimento e teve o essencial, que foi uma professora extraordinária e que trabalhou várias coisas com. É verdade que isto também, neste filme, nós abordámos. Ele foi feito com alunos do quarto ano da escola Aquilino Ribeiro, Viseu. O Aquilino Ribeiro é um escritor que é da região de Viseu. E eles, para além, quando nós chegámos, já estavam a trabalhar a história. Já tinham lido história, já estavam a trabalhar no vocabulário, já aquiliniano, coisas português antigo. Havia muita coisa nova feita entre eles e os professores. Eu acho que estivemos aqui, aquilo que tu acabaste, pegando um bocado naquilo que tu acabaste de dizer, nós estamos aqui a partilhar precisamente o que nos está no plano, não é?
O quê? O que não está no plano visível, no frame. Exatamente. Nós estamos aqui a partilhar precisamente Eu posso falar a do construção, frame, a construção, exato, mas a parte pedagógica, o que é que resultou no filme. Tu disseste há bocado uma coisa bastante engraçada, que eu acho que às tantas o menos importante é o filme. Eu não sei se partilhamos todos essa história, mas eu acho que ele é importante, eu acho que ele é importante, mas acho que o processo e esta partilha de conseguirmos partilhar processos do Fernando, do Abi, da Graça e agora aqui da Carolina e da Beatriz. Lina, não, a Beatriz está para ali. Não há uma visita. Acho que é isso que vai enriquecendo o trabalho. Todos nós sabemos que um filme de animação por si demora imenso tempo a fazer, depende se for com bordados ou outras técnicas, não é? Portanto, já por si demora imenso tempo. Né? E o resultado que nós temos é uma coisa de 4, 5, 6, se calhar, com muita sorte, com muito tempo de animação, lá podemos chegar aos 8 minutos, mas portanto, isso é uma parte pequena daquelas 20 ou 30 ou não sei quantas horas que tivemos, portanto, e há muita coisa que Também o facto de demorar muito. Eu Eu acho que um filme de animação, o facto de se demorar muito, de se pensar muito, é muito elaborado. Também, esteticamente, é muito cuidado. sim, sim. Tudo, os pormenores todos são colocados lá, nos outros filmes da mesma forma, não é? Há um propósito para lá ficarem dentro, mas nestes aqui nós conseguimos manipular mais as coisas, que às vezes nos filmes de imagem. Passa-se bastante tempo, não é? E faz-se todo aquele processo, não é? Do storyboard, pensar na narrativa, do que é que se quer contar. Também concordas que enriquece o aluno. O aluno ou a pessoa que vai ser. Não é? Sim, acho que depois todas as coisas que já aqui foram ditas são evidentes, não é? Porque mesmo esta questão de um aluno ver algo que fez transformado, por exemplo, muitas vezes dou-me conta de que só o facto de ele fazer um desenho e pôr debaixo da câmara e ser projetado já dá uma perspectiva completamente diferente daquilo que ele viu. Não é? A escala ficou maior. A luz, o enquadramento, não é? Isso já vai dar uma perspectiva diferente sobre algo que ele fez e por vezes vai fazer com que ele de facto reavalie aquilo que ele vê. E é importante também, sem dúvida, o resultado, a gratificação é completamente diferente. Mas considero que, apesar de haver situações em que o resultado não é, porque há esses contextos, não é? Sei lá, há muitas imprevisibilidades, mas nem sempre o resultado não ser aquele que nós desejaríamos em termos qualitativos, ele não significa, não quer dizer nada a propósito do processo assim em si. Mais qualitativo assim. Bem, se calhar posso só. Não é nenhuma questão, mas se calhar são só ideias que podem dar, e se calhar que eu gostava de a ideia de que um filme feito por crianças não tem que ser um filme para crianças. Muitas vezes é ao contrário. Um filme feito por crianças tem sentido para quem os fez, como é óbvio, mas para as outras crianças não faz tanto sentido, porque não é um desenho animado para crianças. Eu gostava também de ouvir a vossa opinião sobre isso. Concordo muito com isso. A minha experiência, o que me diz, é que se tu passares um filme para crianças, ela está à espera de ver um filme da Disney, um filme de crianças, ela reage mal. Mas se tu disseres aquele filme foi feito por uma criança parecida contigo, tu podes fazer uma coisa daquela, eles veem isso com outros olhos completamente diferentes. Sim, mas a complexidade dos nossos filmes, se não for feito eventualmente nesse contexto, não vai prender a criança. Não vai prender que ela está à espera. Quando nós vemos um filme para crianças, quando se faz um filme para crianças, há quase que um guião específico, umas temáticas específicas, uma forma de chegar à criança que estes filmes não têm precisamente pela questão do processo que vocês falam, que é o processo de trabalho. E a valorização que o próprio educador faz
quando chegar A fazer a exploração Eu respondo isso muito rapidamente. Será que valorizamos de facto? E se damos essa importância, e se de repente eu já vi sessões de projeção de filme com crianças com meia dúzia de gente, e depois a sessão a seguir com essa gente, são os filmes do não sei o que, percebes? Portanto, acho que há que não valorizar, se estamos nesta questão artística do cinema, etc., portanto, há que também, então, vamos desfrutar, usufruir daquilo que é a criatividade das pessoas que são crianças. Uma criança tem... Há os direitos humanos, há a Convenção dos Direitos da Criança, em que diz lá, a criança tem o direito de se exprimir. Ora, se nós não acarinharmos a questão de a criança tem o direito de exprimir, então estamos a desvalorizar, então fazemos, pronto, filmes, não sei, mas o valorizar que aquilo que está, seja uma história mais fantasia, seja uma história... Eu já tive murros no estômago, completamente, de reflexões feitas por crianças e por escritas. E já fui confrontado se não foi escrito por uma criança. Não é? Quer dizer, as crianças não pensam, não têm coisas para comunicar, ou os jovens, quer dizer. Portanto, é nesse sentido. Eu não sei se é isso que esta questão, que é o filme infantil, ou não sei o quê. Agora, é evidente que quem é profissional, e quando faz um filme para a infância, não sei, quer dizer, se calhar, eu já vi filmes muito diferentes uns dos outros. Mas o que é facto é que esta expressão infantil, e quando temos a oportunidade de fazer filme, nós devemos acarinhá-los e devemos estar aí um auditório cheio de pessoas e de profissionais a ver estes filmes feitos pela infância. Porque, ao fim e ao cabo, os formadores vão contribuir muito para a animação em Portugal também. Certo? Portanto, é evidente que o cinema de animação cresceu muito em Portugal, mas também cresceu muito ao nível da formação. Este trabalho de formiguinha, digamos assim, de trabalhar e sensibilizar para o cinema, para as artes, isto também acho que deve haver também uma atenção especial em relação a isso. É uma coisa que nos reflete para amanhã. Portanto, aqui Sim. há várias coisas que se vão refletir no futuro. Mas quero dar dois exemplos. Houve um filme que nós fizemos há uns anos, nos nossos workshops, que abriu na sessão de abertura do Festival de Cinema Ibérico na Holanda. Sessão de abertura do Festival de Cinema Ibérico, não especificamente de animação. O filme de abertura era um filme feito num workshop. Recentemente, na festa da animação, o prémio do público, foi o filme que eu ofereci.